Bom dia! Estão aí alegres, felizes? Estão arrancando os cabelos porque as provas estão chegando, né, gente? Sábado, dia 8, vocês vão fazer muitas provas ao mesmo tempo. Mas são poucas questões, vamos pensar assim, né? A gente tem que olhar o lado positivo. Então, vejam bem, vocês terão sociologia, filosofia, arte, geografia, língua portuguesa e redação. Então, eu oriento que vocês se preparem com muita atenção para o tempo que vocês destinarão para a produção do texto. Se achar melhor começar logo com o texto, vai e faz logo esse rascunho. Deixa o rascunho de lado e vai fazer as outras provas. Quando terminar as outras provas, você volta para o rascunho e faz aquela revisão importantíssima, né, do texto depois que você escreve. E aí, fica ali direto no tempo, porque a experiência é importante, porque vocês precisam se preparar para esses processos de seleção, né? Enem, algum vestibular que possa voltar aí, né, depois dessa pandemia. Então, o que vocês precisam fazer é esse treino emocional, né? Treino de controle de tempo, controle das emoções também. Então, vejam, vocês terão todas essas provas e, com relação à nossa prova, eu queria falar com vocês sobre língua portuguesa e redação. Por quê? Surgiram algumas dúvidas em relação à exploração da obra Úrsula na prova de língua portuguesa. Nós não colocamos na prova de língua portuguesa. Por quê? Porque Úrsula já seria muito bem cobrada na produção de texto. Então, o que acontece? Se vocês trabalharem em redação, um determinado gênero textual, a professora Thalita estudou com vocês esse gênero, vocês tinham uma leitura do trimestre, leram esse texto, esse livro. Espero que tenham lido, né? Pelo amor de Deus. Não dá mais tempo. Pelo amor de Deus, você vai ter outras tantas coisas para estudar e vai ler o livro agora. Pelo amor de Deus, gente. Vocês tinham que ter lido esse livro. Olha, na primeira semana do trimestre, eu já coloquei a leitura desse livro. Eu coloquei no primeiro bloco o arquivo do livro. Não precisava nem comprar. Eu coloquei o arquivo em PDF para vocês, né? E depois eu coloquei novamente quando a gente começou a trabalhar, né? Acho que foi romantismo, foi romance. Acho que foi dentro do romance. Coloquei de novo. E a professora Simone ainda vai fazer uma aulinha aí sobre esse livro. Então, o que acontece? Uma aula que é extra, tá? Essa aula é extra. Fiquem de olho no bloco de língua portuguesa. Ela não vai estar na grade horária. Porque a gente precisava usar esses tempos da grade horária para revisar tudo. Então, o que acontece? Com relação à prova de língua portuguesa, vocês precisam pensar no seguinte. Prova de língua portuguesa. Quais são os conteúdos? Vamos lá ver os conteúdos? Primeiro, uma resenha crítica vai provavelmente aparecer na prova. Vocês podem até não saber que resenha crítica é essa, mas vocês vão trabalhar em cima dessa resenha. Então, tem um texto lá, primeiro texto, o texto maior da prova, provavelmente é uma resenha crítica. E aí, eu vou explorar essa resenha. Tudo vocês estudaram, né, com a... Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Estudaram com os professores. Mas aqui também tem, tá? Aqui também tem. Vocês estudaram esse gênero e ele tem muitas características. Como que se constrói cada parágrafo. Isso aí tudo a gente vai ver, a gente vai rever hoje, né, de maneira mais analítica, a partir de uma resenha que eu trouxe hoje, tá? Nós temos 2 aulas para fazer isso, beleza? E aí, vamos partir para a parte de gramática. Parte de gramática, professora, são muitos verbos. Gente, vocês precisam saber utilizar aqueles verbos. Não é para decorar o verbo para a prova. Vocês precisam aplicar aquele verbo, tá? Em situações de escrita, em situações também um pouco mais formais, né? Vocês precisam usar aqueles verbos. E aí eu posso, porque eu sou uma professorinha muito legal, posso orientar alguns verbos mais importantes para vocês terem um cuidado maior, mas tem que estudar todos e durante o ano inteiro. Então, olha só, vocês têm o assistir, o visar, aspirar, simpatizar, lembrar, esquecer, obedecer, desobedecer, tá? São verbos importantíssimos que podem estar dentro dessa prova. E outros vão aparecer? Claro que outros vão aparecer, mas eles não necessariamente precisam ser verbos que têm regência especial. Presta atenção. Desde que você entenda o que pede e o que não pede,
Complemento. Que tipo de complemento é aquele? Eu posso cobrar. E a crase? Tem que estudar a crase, tá? Também coloquei um mapa mental legalzinho lá do site Descomplica, tá? Bem legal. Mas não é o suficiente, tem que dar uma olhada, tem que revisar. E tem que fazer os exercícios, tá? Vocês têm os exercícios da parte 3, que eu passei no AVA. E tem também, eu acho que eu joguei lá também os gabaritos. Eu não tô aqui, mas a gente tem o suplemento, né? Porque junto com a gramática vem um suplemento dos vestibulares, que é um livro vermelho, que ele não está aqui ao meu alcance, mas é um livro vermelho que tem também exercício que eu passei também, tá bom? E vamos mandar dúvidas nos fóruns. No fórum, eu vou deixar um fórum só para descentralizar. Dentro da... eu não sei se eu vou fazer um bloco de revisão. Vou ver. Então, o que acontece? Se tiver o bloco de revisão, é dentro do bloco de revisão que a gente vai ter ali o fórum para as dúvidas. Se não, eu vou colocar dentro do bloco de regência mesmo, tá bom? Provavelmente eu vou criar um bloco de revisão. Então, vejam, essa questão dos verbos é importante. A literatura. Professora, o que vai cair em literatura? Literatura, na verdade, literatura vai cair tudo. Brincadeira, né? A professora Simone amanhã vai fazer uma aula de revisão de literatura, tá? Mas vocês têm o seguinte, vocês têm as 3 gerações da poesia, vocês têm que ter noção das características específicas de cada uma delas. Isso é importantíssimo. Você tem que entender como que a primeira se manifestou, a segunda, a terceira. Você tem as características que são gerais do romantismo, mas você tem algumas que são mais bem exploradas em cada uma das gerações da poesia. E autores importantes, Castro Alves, por favor, vocês têm que dominar, né, a poesia de Castro Alves, certo? Suas características, muito importante isso, tá? E na parte da prosa? Ai, professora, a parte da prosa. Na parte da prosa, vocês têm que ter aquela coisa de José de Alencar. Vocês têm que saber o geral da prosa, tá? A gente estudou romance, a gente viu só numa aula, não foi o gênero romance? Mas por quê? Porque ele vai aparecer o tempo inteiro, né? E, na verdade, ele está dentro daquele estudo da prosa romântica também. Então, a gente estudou dentro dos tipos de romance, nós vimos que havia o romance urbano. E qual foi o romance urbano mais mencionado com relação às aulas de literatura? Senhora de José de Alencar. Então, dá uma olhada mais cuidadosa. Professora, eu preciso ler o texto inteiro, o romance inteiro, senhora. Eu acho que deveria ter lido ao longo desse trimestre, senão tem um ano inteiro para ler, porque é um livro maravilhoso. Mas você pode ir nas características, na exploração dele, pesquisar sobre ele, tudo bonitinho. É importantíssimo. Beleza? Gente, eu acho que eu dei muitas dicas, tá? Então, muitas dicas ainda virão. Ah, tem uma aula extra que eu coloquei, uma aula curtinha de 12 minutos sobre regência e pronome relativo, tá? Essa aula é uma aula que traz, por exemplo, o emprego do pronome relativo onde e tá na prova. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Então, olha só, gente. Nós temos aí, nós vamos fazer a análise de uma resenha crítica. E antes disso, eu queria falar com vocês sobre Mary Shelley, que foi mencionada nas aulas de literatura com a professora Simone, tá? E quando ela falou a respeito de Mary Shelley, ela se referia à autora do livro, né, da famosa obra considerada um clássico da literatura mundial, um clássico gótico, tá? Que foi a obra Frankenstein, ou Prometeu Moderno, né, como tinha também esse subtítulo. Então, o que acontece? Mary Shelley, ela, como vocês podem ver aí, né, ela nasceu no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, né, e faleceu aos 51 anos no século XIX. Então, ela viveu no século XIX. E aí a gente tem aí o grande poder, né, do romantismo dentro do século XIX. E aí, o que aconteceu com ela? Ela nasceu, na verdade, numa família que não tinha como fugir, né, da leitura. Porque o pai dela era filósofo, ela, obviamente, né, britânica, né, nasceu em Londres. O pai filósofo, a mãe uma escritora feminista, né, então ela estava fadada a isso. Tudo bem, a mãe faleceu quando ela tinha 11 anos,
mas ela tinha toda essa força da leitura na vida dela. E assim ela seguiu, porque ela realmente era, né, muito envolvida com esse lado do escrever e do ler, né? E então, Mary Shelley, ela conhece acho que os 17 anos, né, o poeta Percy Shelley, porque na verdade o nome dela não era Shelley, é um nome horroroso, difícil que só de falar, Wollstonecraft, né, na verdade era o sobrenome dela. Shelley é o sobrenome do marido dela, né, e ela conhece aos 17 anos, e eles se apaixonam e se aproximam e no final das contas, né, acabam fugindo para viver juntos numa época em que aquilo era o fim da picada, né, e eles vão viver juntos, dizer que ela realmente era uma mulher à frente do seu tempo, literalmente, e sem se casar. Depois, mais à frente, eles se casam. E aí ela começa, eles tinham contato e vão passar um período, né, um verão em Genebra, na Suíça, com Lord Byron. Olha, Lord Byron, meu Deus do céu, olha o romantismo aí fervendo, né? E aí eles vão pra lá e, na verdade, está o médico de Lord Byron, Shelley, a Mary, e tem mais uma outra pessoa, que era também do contato do convívio dela, uma mulher, e aí eles ficam lá, eles não conseguem, porque foi o verão mais frio da história, né? Só chovia e muito frio, e eles ficaram reclusos. E começaram a ler e conversar, né, e tal, e confraternizar o tempo inteiro enclausurados lá dentro da casa dele, né, da mansão dele. E aí, de Byron. E aí o que acontece? Tem uma hora que ele diz, não, vamos lá, cada um vai escrever uma história de terror. E ela escreve, na verdade, aquele primeiro momento de Frankenstein. E pronto. Daí surgiu essa obra-prima, né, da nossa literatura, que podem os anos se passarem, não adianta. Ele sempre vai ser, né, um romance que não tem para ninguém nesse sentido desse terror, né, essa coisa gótica. E aí o que acontece? E resolveram fazer o filme a respeito dela. Então a gente tinha, na verdade, nós temos aí ao longo da história muitos filmes a respeito da obra Frankenstein, não a respeito de Mary Shelley. E ela, vocês podem ver aí, né, vocês têm o marido, né, e a irmã, e vocês podem perceber que essa forma dela, ela está à frente, ela tem toda essa imponência, né, e os olhos se destacam, né, pela cor, nessa coisa meio cinzenta, né, do painel, porque você tem realmente passar a ideia mesmo de terror, de algo sombrio, né? Então, aí vocês têm esse cartaz que vem a ser a respeito do filme, que é a obra sobre a qual se fará uma resenha. Então, a nossa resenha, eu disponibilizei essa resenha lá, né? Ninguém ligou para a resenha, eu coloquei logo enquanto a professora Simone mencionou o filme, né? Ou o livro. Então, olha só, nós temos aí o título da resenha crítica. Importantíssimo, porque ele vai trazer, na verdade, vamos dizer assim, ele vai instigar o leitor a querer ler e conhecer aquela obra sobre a qual se está falando. E aí você tem Mary Shelley, 2017, foi feito em 2017, nós temos aí mais ou menos 200 anos, né, depois. E você tem a arte contra barreiras sociais. Olha só, o livro é sobre ela, ou melhor, o filme é sobre ela. A resenha vai trabalhar o filme. Quando ele diz a arte contra barreiras sociais, você já cria uma expectativa sobre o que esse filme vai falar, sobre a forma como esse filme vai trazer essas ideias, né? Essas críticas e essa quebra, e como a arte vai ter força. E o que o resenhista vai fazer? Ele vai desenvolver o texto valorizando a arte. Então, vocês vão perceber isso ao longo do texto. Então, a resenha dele, ela tem uma temática que está vinculada
a essa obra. E aí eu chamo a atenção de vocês, por quê? Porque o texto que vocês escreverão na A3 de redação, ele estará também vinculado a um tema. Então não adianta você memorizar uma resenha da internet quando se tem um tema lá específico para você trabalhar em cima disso. Muito cuidado, tá? Então, o drama romântico de época é uma verdadeira, que vem aí o subtítulo, né? Uma verdadeira ode ao fazer artístico e um contundente retrato histórico. Sim, eu vi o filme. Eu gostei muito do filme, tá? É claro que ele traz aquele cenário cinzento, né? E sem muitas cores da época, né? A ideia também é essa, é esse retorno à época, ao século XIX, como que aquela escritora britânica, né? Como era a imagem, o cenário de Londres, à época. Então ele traz muito isso. E por vezes alguns podem achar que é um filme lento. Não. Na verdade ele traz muita reflexão e profundidade. Mas vamos ver o que o resenhista vai falar a respeito disso, né? E aí ele diz, em uma época cercada pelo machismo, a trajetória de Mary Shelley para a criação de Frankenstein se torna a luta contra barreiras sociais. Pronto, vocês perceberam que ele colocou o título chamando a atenção para isso, arte, barreiras sociais. Depois, o que ele faz? Ele vai destrinchar isso e explicar, olha, em que sentido eu coloquei isso para vocês. E aí, a pessoa vê isso aí, ela já diz assim, nossa, já me interessei. Eu gosto de filme assim, né? Então, e outra coisa, a sacada da cineasta foi justamente de trazer a história da escritora, da autora, e não reproduzir, recontar a história do livro, o enredo do livro, que já havia sido feito tantas vezes. E vocês viram que, não sei se vocês assistiram, na Netflix recentemente entrou em cartaz o Relatividade, que é sobre a história de Marie Curie, da cientista Marie Curie, né, que descobriu o rádio, o elemento químico rádio. Ela não descobriu só o rádio, descobriu outros também. Mas o que acontece? Ali mostra a história dela. Tem ficção e tem verdade que se envolvem, a ideia é essa, isso, a arte, né? A sétima arte, que é o cinema. Então, o que vocês precisam entender? Que tudo isso tem um objetivo, tem uma finalidade. Mas vamos para a nossa resenha, né? Então, eu coloquei aí, né, que o título vai dar destaque para o tema central. Aí eu fui dividindo a resenha em... Vocês têm essa resenha, gente, na íntegra, tá? E eu também preparei esse exercício que está aqui. O pessoal do presencial recebeu, né? Receberá durante as aulas, e vocês que estão no remoto, vocês terão acesso a esse arquivo com a resenha e o exercício a respeito da resenha, tá bom? Então, o que acontece aí? Nós vamos trabalhar em cima dessa questão da introdução. O que a introdução traz? Como que a introdução se desenvolve? Ela pode acontecer de várias maneiras dentro da resenha crítica, mas ela precisa apresentar a obra. Como eu vou fazer essa apresentação? Vai do estilo de cada autor. Então, a forma como eu quero apresentar, eu quero puxar o tema, eu quero puxar a vida do autor, eu quero amarrar as produções do autor a essa obra, como se essa obra... Não importa. O que ele faz aqui? Ele diz, a análise minuciosa de uma obra artística não contempla apenas sua linguagem, pois envolve também o exame de seu autor e do contexto de produção. Então, olha só, quando ele diz isso, a análise minuciosa, a análise que a cineasta faz da obra, na verdade, ela vai analisar o quê? O autor da obra, que é Mary Shelley, e o contexto de produção dessa obra. Sim, eu acabei de resumir rapidinho para vocês, mas ele também vai falar a respeito disso ao longo da resenha, né? Em que circunstâncias ela produziu o livro. E o filme vai mostrar esse encontro. O filme vai mostrar esse encontro deles, eles dentro dessa mansão, por conta do verão que não teve, né? Eles tinham a intenção de caçar, de fazer atividades ao ar livre, né? Ler, brincar, comer, fazer piquenique, mas não podiam, ficaram clausurados, né? Não existia televisão, computador, celular, né?
Por isso que algumas pessoas dizem que nos séculos passados as pessoas eram mais cultas. Enfim, então o que acontece? Esses dois outros aspectos permitem um acesso próprio à visão do mundo em construção e reconstrução do artista. Porque ela, inclusive, quando ela começou a escrever a história que foi pedida por Lord Byron, o que ela faz? Ela começa a pensar sobre a infância dela. E ela vai amarrando ideias, né? Então, olha só, e ele diz, ao diálogo com o momento histórico e artístico do qual faz parte. Claro, claro, porque faz parte de quê? Faz parte, o romantismo estava fervilhando ali, gente. Né? Ele vai, tudo bem que é no final do século XIX, mas as ideias já estavam aparecendo, elas já foram influenciando, né? E aí ele diz, tais elementos não faltam a Mary Shelley, produção disponível na Netflix. Aí ele fala que é a obra. Vejam que ele faz esse preâmbulo da importância de se fazer uma obra cinematográfica em que se analisa não a reprodução simplesmente da obra literária, mas as características que envolvem a produção dessa obra. E como não falar do autor, porque ele é o responsável por ela, né? É o maior responsável pela obra literária. E aí ele vai falar, né? Fala a respeito dela, fala como a mulher no século XIX, quer dizer, o amadurecimento dela. Quer dizer, quando ela conheceu Shelley, ela tinha 17 anos, a idade de vocês. Ela tinha a idade de vocês. Então, olha só, o que está passando na sua cabeça agora? Como é que você vê o mundo? Como é que você analisa o mundo? Né? E aí eles se apaixonaram, porque realmente foi mútuo, né? A paixão foi mútua. E aí ele diz, né? Como mulher do século XIX e como a renomada escritora do clássico da literatura, Frankenstein. Beleza? Então aqui a gente tem a contextualização e a valorização da arte, sem sombra de dúvida. Ele vai fazer isso durante todo o texto. Tá? Então, olha só, nesse desenvolvimento a gente vai ter 2 ou 3 parágrafos, não lembro, de resumo. E esses parágrafos de resumo, eles são importantíssimos, tá? Por quê? Porque eles não trazem um resumo simplesmente. Eles vão trazer o resumo com uma apreciação. Eles trazem um comentário da obra. O comentário de alguns traços. Ai, professora, se eu pegar uma resenha, uma resenha de um outro autor, de um outro resenhista, sobre esse filme, você vai correr o risco de ter muitas características negativas sobre o filme, ou só coisa positiva sobre o filme, outros traços que não foram observados por ele. Entenderam? Então, assim, a resenha crítica, ela é um gênero totalmente subjetivo, porque é a visão que o resenhista tem da obra. E qual é a finalidade desse texto? É só descrever a obra? Não. Na verdade, esse texto, ele quer trazer, o autor ele escreve o texto com o objetivo de apreciar essa obra para você, indicando ou não. Isso pode aparecer de maneira explícita, a indicação? Pode, como pode aparecer de maneira implícita, tá? Olha só, eu coloquei em vermelho essa primeira parte, porque ele vai colocar, olha como é que ele diz. O filme acompanha um romance entre a jovem Mary, de 16 anos, e o poeta Percy Shelley, na Inglaterra do século XIX. Gente, tem coisa mais descritiva do que isso? Ele só resume aí, ele vai resumindo para você. E aí ele continua, né? Enquanto vive o amor, desfruta do meio literário inglês do período. Olha só. E passa por diversas dificuldades. Claro que tudo começou lá, né? Tudo começa do lado de lá. E passa por diversas dificuldades da vida. Ela escreve Frankenstein, ou Prometeu Moderno, clássico da literatura de terror, literatura gótica, né? Ele é considerado a primeira obra gótica. E aí ele vai dizer, a narrativa construída pela autora, aí ele vai falar, né? Essa narrativa, no caso, o próprio filme, possui 2 dimensões, conforme ela avança e desenvolve. Agora ele está descrevendo a visão dele. Você pode assistir ao filme e não conseguir descrever dessa forma. Por quê? Porque a descrição também é algo de acordo com a sua visão, né? Ele não está opinando, mas ele está reorganizando esse texto, tá? E aí ele vai dizer nesse sentido, né? Uma atividade, ele vai falar, né? Primeiro, ele desenvolve em 2 ângulos, né?
em duas dimensões. A ênfase no valor da arte, por isso ele jogou isso no título, né? Valor da arte para a existência humana. E aí eu uso... Por que eu quis trazer essa resenha? Cara, porque vocês precisam ler. Gente, vocês precisam ler. Isso vai trazer tanto benefício para você. Não veja isso como, ai, professora, mas eu não gosto. Tenta desenvolver. Não é para ler a vida inteira, chegar nos lugares, não conversar com ninguém, só ler, só quero ficar isolado lendo dentro do meu quarto. Não é isso, não é isso. Mas é você tentar dar uma chance para determinados autores, determinados livros, tentar ler, ver o que você sente ao ler determinados livros, né? O que você aprende com eles, o que você reflete após a leitura deles. Enfim, então ele está falando a arte para a existência humana sendo uma atividade que dá poesia e beleza a tudo ao seu redor. Né? Além de poder servir de suporte para questionamentos de valores sociais ou políticos estabelecidos. E o registro histórico sobre uma época quando não se publicavam livros escritos por mulheres. Lembram-se de que a professora Simone disse, a primeira publicação desse livro foi assinada por ele. Porque ele já era um poeta renomado e porque era um homem, né? O marido. Não foi ela que assinou. Depois é que veio esse reconhecimento, né? Com o passar dos anos. Ou se esperava que elas escrevessem apenas determinado gênero, não aceitando, por exemplo, a escrita de uma escola de história de terror. Além disso, ainda tinha o problema, né, do teor da obra, porque era de terror. Como que uma mulher escreve uma história de terror? Ai, gente, ainda bem que eu nasci num século diferenciado, né? Fala sério. Mas olha só, vamos pro próximo. Deu uma travadinha aqui. Ok. Perdão. Então a gente estava aqui nesse primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo do resumo. A literatura é mostrada como algo pertencente ao universo da protagonista desde muito nova. Lembram-se de que eu falei para vocês que o pai era filósofo e a mãe era escritora feminista? Principalmente no primeiro ato, quando o foco está na dinâmica de sua casa, habitada também por seu pai, madrasta e 2 irmãos. Depois que a mãe dela morreu, quando ela tinha 11 anos, o pai dela foi morar com outra pessoa, né? E ela foi viver, obviamente, com a família, a nova família. A mãe, antes de morrer, era uma escritora de ideais radicais para o período. Assim como seu pai ainda trabalha em uma livraria. Mary, aí ele está resumindo, tá? Mary lê muitos livros de terror e tenta escrever uma própria história. Só que ela fica nessa dúvida, é só nesse passeio que eles vão a Suíça, né, em Genebra, que ela vai conseguir ter toda essa inspiração. E aí ele diz, e os lugares por ela frequentados abrigam poetas e outros artistas importantes do cenário cultural inglês. Daí a questão de Lord Byron. A cineasta ainda ressalta a força da literatura. Isso aí ele está marcando o que a cineasta fez no filme. Ó, ele fala, está descrevendo, né, o filme, e aí vem dizer a apreciação. Olha só, ela ainda ressalta a força da literatura com algumas inserções da narração. Isso aí é a impressão dele, que ela ressalta a força da literatura com essas narrações em off, que aparecem em trechos de obras lidas por ela. E com a edição de som do rabiscar constante do lápis nas folhas de papel. Então esse é um diferencial do filme. E é bem legal mesmo. E aí ele continua, né? Quando a protagonista conhece Percy, né? E aí fala do autor, né? Do autor que com Amor Van Gogh, que é o mesmo autor desse outro filme. O amor entre eles é construído, primeiramente, pela admiração que sentem pelas artes. Então, o tema central é essa valorização da arte. Entendeu? Qual é o tema central de Úrsula? Quais são os temas que permeiam a obra Úrsula? O que vocês acham que vai aparecer de temática nessa prova de redação? Quais são, quando vocês leram, pelo amor de Deus, vocês têm de ter lido esse livro. Eu não estou brincando. Não é para ficar lendo só textos de análise dentro do livro, não. É para ler o livro, gente. Enfim,
vocês precisam ler pelo menos uma obra romântica, né, que seja que é cobrada pelo pai, alguém orientou, né, enfim. Então vejam que aí ele está esbordando, olha, quando ele diz assim, só em seguida desenvolve uma paixão. Então você tem aí as afinidades para que esse romance aconteça, essas afinidades partem da arte, do amor-arte, né? Enfim. É a partir do intenso romance que as primeiras convenções sociais são quebradas pelos personagens. O que aconteceu aí? Ela foge de casa, né? Ele também. E aí eles vão viver juntos, a irmã dela, que ela vai junto. Gera um escândalo na sociedade, né? 2 jovens vivendo juntos, mesmo não sendo casados. Percebem isso? E o que ela tinha, ela era muito jovem. Nesse momento, o filme transita por diferentes locais para mostrar a tentativa de sobrevivência dos 3 personagens através da arte. Porém, olha aí a opinião dele. Questão de prova, tá? Então, eu vou cobrar de vocês como que se constitui o título, como que se constitui a introdução, como que o resumo é apresentado, que elementos são utilizados nessa apresentação, como que a opinião do autor, do resenhista, aparece em relação à obra resenhada. Tudo bem? Olha só. Não explora com afinco a recriação de época necessária a uma história como essa. Nas cenas internas, o cenário é apresentado rapidamente. Tá vendo? É um ponto negativo que ele está mostrando. Porque até então ele vinha destacando, né? Quando ele faz a introdução, você entende que, puxa vida, que legal, né? A responsável pelo filme, ela ficou muito atenta a isso, né? Enfim. E aí ele vai dizer, né, nas cenas internas, o cenário é apresentado rapidamente. Já nas locações externas, os planos fechados dificultam a percepção dos ambientes. Realmente, o foco é muito no personagem, na personagem. Então você não consegue ver esses... E eu concordo com a avaliação, porque eu vi o filme, tá? Então, assim, desafio vocês a verem o filme e escreverem uma resenha sobre ele. Beleza? E aí ele continua, ele vai avaliando isso, né? Ele usa essa avaliação para poder desenvolver essa resenha. O convívio do casal, tá vendo? A história está se desenvolvendo. Lógico que vocês não vão ter tanto tempo, tanto espaço para escrever tantos detalhes. Mas quando vocês estiverem fazendo o resumo da obra, já avaliem os elementos que estão contidos naquele trecho do resumo. Porque isso vai valorizar o seu texto. A resenha crítica é um texto argumentativo. Por quê? Porque ela vai se posicionar em relação a uma obra e vai defender ou não essa obra. Para que você veja, para que você leia ou não. Então, a tentativa de persuadir o leitor a ver ou não, a conhecer ou não a obra. Beleza? Então, ele vai dizer, né? O convívio do casal, com o passar do tempo, sofre com dificuldades, desentendimentos e crises que tornam o relacionamento problemático. Então, vocês assim, olha, você já consegue, eu consigo, porque eu vi o filme, né? Mas você consegue, sem ter visto o filme, criar essas situações e visualizar? Já. A vida boêmia dele afeta a situação econômica da família, sua crença de que Mary deveria basicamente ter uma fidelidade absoluta às suas convicções, não aceita a possibilidade de mudanças, os costumes sociais de colocar a mulher como dependente, né, do homem que retira o direito à livre escolha e à condução de sua vida. E a progressiva desilusão de planos e sonhos torna Mary melancólica e infeliz. Ela falece com um tumor cerebral, né, em 1851. 51? 1851, com 54 anos. Então, olha só, aí ele vai descrever essa questão, tá, dos conflitos internos do casal, né, que vai culminar com a tristeza, e infelicidade e melancolia dela. E aí vem essa apreciação, né, esse segmento da produção, desses conflitos todos, entretanto, é prejudicado pela montagem, que não consegue encadear sequências de acordo, de modo a indicar a passagem do tempo.
Momentos impactantes surgem repetidamente, como uma tragédia familiar que se abate sobre a vida dela, né? Sobre a vida deles. E alterações cronológicas em suas vidas não são bem preparadas dramaticamente. Perceberam? Aí é pura apreciação. Ele está avaliando, é um juízo de valor que ele está fazendo sobre determinados aspectos do filme. Tudo bem? Do filme. Isso é importante vocês perceberem. Continua o resumo, porque é uma resenha gigantesca, né? Vocês vão fazer uma resenha com 4 parágrafos. Introdução, que vocês vão dar esse desenho da obra geral, nada de resumo na introdução. Não precisa resumir na introdução, deixa o resumo para o desenvolvimento, né? E a conclusão que a gente vai ver aqui um exemplo. Então, olha só. Ainda assim, os antecedentes, ou melhor, né? Na verdade, vixe, o tempo está acabando. Ainda assim, os antecedentes para a criação de Frankenstein, que foi tudo isso que veio antes, né, da produção de Frankenstein, são trabalhados com grande eficiência pelo roteiro. Olha o elogio maior. Interligando a personalidade de Mary e os acontecimentos de sua trajetória pessoal, tá? E aí ele diz, a história de um cineasta que tenta reanimar os mortos, unindo... Aí a história do livro, unindo partes do corpo de diferentes pessoas, é uma alegoria para a solidão e o abandono. O que ele está fazendo aí? Ele está interpretando a obra Frankenstein a partir da leitura da vida de Mary Shelley. Porque você não escreve do nada. Você tem inspirações externas, inspirações internas, né? E aí eu tô querendo tocar aqui os poetas que estão assistindo a minha aula. Vamos escrever, vamos externar o que nós sentimos, né? Estamos aguardando os textos de vocês. Então aí, continuando, ele vai falar e ele vai dizendo, né? Ambos vivenciados pela criadora do livro durante um período de convivência com o poeta, né? Com o Shelley. Dessa forma, suas dores pessoais e o interesse pela ciência se confundem para dar origem à obra. Em busca de sua própria voz artística, porque a primeira assinatura foi dele, né? Ela ainda precisa lidar com os preconceitos de uma sociedade. Aí ele tá analisando isso aí, tá? De uma sociedade que não a reconhece como autora. A primeira edição foi lançada com o autor anônimo e introdução escrita por ele. Por isso que dizem que está escrito lá o nome dele, porque na verdade ele não poderia dizer. Então ele tinha que, para ele valorizar, ela não teve tanto reconhecimento, mesmo ele colocando aí essa introdução, né, em seu nome. Depois é que ela tem um impacto enorme. O que lhe fez, né, temporariamente ser tratado como escritor da obra. Tamanha complexidade de personagem, olha só a avaliação propriamente dita, né? Tamanha complexidade de personagem é bem desenvolvida por ela. Aí ela vai, né, ele vai falar da atriz, né? Ela passa da inocência juvenil, descobrindo os prazeres da arte, para a desorientação de uma vida adulta melancólica e chega na determinação de uma mulher lutando por seus direitos. Então vejam que isso aí está muito legal mesmo. Olha só, eu não quero fazer a leitura da conclusão correndo, esbaforida. Então nós vamos parar agora, tá? Vamos parar e na próxima aula eu dou continuidade, porque eu acho que agora vai vir a conclusão. Então, o que acontece? Vamos parar até aqui o que nós vimos, o que nós conseguimos assimilar. Espero que vocês tenham anotado tudo, tá? Tudo a respeito do que pode cair na prova. E espero que estejam participando do chat, perguntando, tá? Tirando dúvidas. Vamos participar, tá certo? Um beijo e até daqui a pouco.